Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu faço parte aqui da consultoria técnica da Hanna e hoje vamos iniciar nosso webinar do mês de maio. Então, hoje nós falaremos aí sobre oxigênio dissolvido. Vamos lá? Comentando um pouquinho sobre a empresa Hanna, né? Ela foi fundada lá em 1978 na Itália por Oscar e Ana Nardo. Temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, na Romênia, na Itália e Ilhas Maurício, e estamos presentes em mais de 40 países. A Hanna aqui no Brasil, ela está há 19 anos e possui estoque próprio aqui no estado de São Paulo, na cidade de Barueri. E também oferecemos aí assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Comentando um pouquinho brevemente sobre a linha de equipamentos da Hanna. Então, nós temos aí tituladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, os portáteis e de bolso, e as soluções e os reagentes aí para utilizar juntamente com os nossos equipamentos, seja eles soluções padrões de pH, ou oxigênio dissolvido, até mesmo soluções para íons seletivos e muitas outras. Então, nosso índice, o que nós falaremos hoje? Então, falaremos aí sobre as informações essenciais sobre o oxigênio dissolvido. Falaremos também sobre as técnicas de medição, sonda polarográfica, a sonda galvânica e a sonda óptica. E no finalzinho aí os medidores Hanna para esses tipos de aplicações. Então, vamos para as informações essenciais. Então, definição, né? O oxigênio dissolvido é uma medida aí do oxigênio molecular livre, que é o O2, dissolvido em um meio, né? Então, faz medições aí em águas residuais, vinhos, mosto, né, na fabricação da cerveja, e também pode ser medido aí em ppm, miligrama por litro, ou aí o percentual de saturação. Algumas aplicações que vamos falar um pouquinho mais hoje é a aquicultura, a produção de bebidas, tratamento de águas residuais, qualidade da água, monitoramento ambiental e caldeiras e torres de resfriamento. O primeiro tópico que vamos falar é a aquicultura, né? Que é basicamente o monitoramento aí do oxigênio dissolvido para a piscicultura, que fica dentro da aquicultura, e os níveis adequados de oxigênio dissolvido, eles são necessários aí para a respiração e o crescimento contínuo. Então, na piscicultura, é a criação de peixes em ambientes controlados, como, por exemplo, tanques, lagoas ou sistema de recirculação de água. E o oxigênio dissolvido é essencial para a vida aquática, né? Pois os peixes, eles respiram aí o oxigênio presente na água através das suas brânquias. Portanto, né, garantir níveis adequados de oxigênio dissolvido, ele é crucial para o bem-estar e a saúde dos peixes em uma operação de piscicultura. Então, níveis adequados de oxigênio dissolvido são necessários para que os peixes possam respirar normalmente e manter aí as suas funções fisiológicas. Então, quando os níveis de oxigênio dissolvido eles estão baixos, os peixes aí podem apresentar dificuldades respiratórias, estresse ou até mesmo mortalidade. Além disso, né, os níveis inadequados de oxigênio dissolvido podem também afetar negativamente o crescimento deles, o desenvolvimento e também a reprodução. Então, monitorar regularmente os níveis de oxigênio dissolvido na água é essencial para garantir as condições de vida sejam adequadas para os peixes, né? Então, isso geralmente envolve aí o uso de equipamentos de monitoramento de oxigênio dissolvido, como né, sensores e medidores de OD, que podem fornecer leituras né, em tempo real dos níveis de OD na água. E aí, com base nessas leituras, né, os piscicultores eles podem ajustar aí
a aeração, a alimentação e outras práticas de manejo para manter aí os níveis de OD dentro dos parâmetros ideais para os peixes criados. Já na produção de bebidas, né, o monitoramento de oxigênio dissolvido é importante na análise de vinhos e cervejas, por exemplo. Então, a oxidação do vinho, ela pode resultar aí em sabores indesejados e mudanças de cor, tá? Então, esse monitoramento, ele é fundamental aí na análise de vinhos e cervejas, devido aos efeitos negativos que a oxidação pode causar nesses produtos. Então, quando o vinho ou cerveja são expostos ao oxigênio, ocorre um processo de oxidação que pode alterar aí significativamente as características sensoriais e visuais. Então, no caso do vinho, a oxidação pode estar em sabores indesejados, por exemplo, além de causar aí a perda de aromas frescos e frutados, né? Então, isso ocorre porque o oxigênio ele reage com os componentes do vinho, levando aí à formação de compostos voláteis que alteram aí o perfil sensorial. Além disso, a oxidação pode causar aí mudanças na cor, tornando-a mais escura e menos atraente. Já falando um pouquinho da cerveja, né, a oxidação pode levar a sabores de papelão, ranço, metal, por exemplo, prejudicando a experiência de degustação. E além disso, né, a oxidação ela pode reduzir a estabilidade de espuma e também causar aí a turvação da cerveja. Então, portanto, né, é crucial monitorar aí e controlar os níveis de oxigênio dissolvido durante todo o processo, né, de produção, para garantir aí a qualidade e a consistência dos produtos finais. Falando um pouquinho agora do tratamento de águas residuais, então o oxigênio dissolvido suficiente para bactérias aeróbicas no processo de nitrificação, já vou falar um pouquinho mais, e também crítico para a otimização aí, sem custo adicional de energia ou desgaste na bomba. Então, é essencial aí manter também e garantir os níveis adequados do oxigênio dissolvido para que essas bactérias aeróbicas consigam fazer o processo de nitrificação, né? Então, essas bactérias, elas dependem do oxigênio para realizar aí a oxidação de amônia, que é o NH3, e nitrito, que é o NO2-. E aí, posteriormente, depois de todo esse processo, transformar aí em nitrato, que é o NO3-. Então, ao fornecer o oxigênio suficiente, garantimos aí que as bactérias aeróbicas elas tenham condições ideais aí para realizar eficientemente o processo de nitrificação. Mantendo também os níveis adequados de oxigênio dissolvido, é crítico aí para otimizar o processo de nitrificação sem os custos adicionais de energia ou desgaste excessivo das bombas, né? E isso por quê? Porque o fornecimento adequado de oxigênio, ela pode ser alcançado aí através de métodos que não requerem energia adicional, como, por exemplo, a aeração natural, a agitação suave ou aí uso eficiente de equipamentos de aeração. Então, ao manter, né, esses níveis ótimos de OD, podemos aí maximizar a eficiência desse processo de nitrificação, garantindo aí ao mesmo tempo a economia de energia e prolongando aí a vida útil dos equipamentos. Na qualidade da água. Então, o oxigênio dissolvido, ele desempenha um papel, né, na qualidade da água para toda a vida, não apenas na aquática. E a água que retorna do tratamento não deve causar um impacto no sistema com o qual ele vai se misturar futuramente, tá? Então, o oxigênio dissolvido, ele é fundamental aí para a qualidade da água em todos os ecossistemas. Então, não apenas aqueles relacionados exclusivamente à vida aquática. Então, ele desempenha um papel aí crucial na respiração de muitas formas de vida, incluindo aí plantas, animais, micro-organismos que habitam aí o ambiente aquático.
Então, quando essa água tratada, né, retorna ao ambiente natural, seja por uma estação de tratamento de água ou uma estação de tratamento de esgoto, ou qualquer outro tipo de processo de tratamento, é importante que ela não cause aí um choque no sistema com o qual ele se mistura, né? Então, isso significa que a água tratada, ela deve ter níveis adequados, né, de oxigênio dissolvido, e também outras características físicas e químicas compatíveis aí com o ambiente receptor. Para o monitoramento ambiental, então medir o oxigênio dissolvido é importante, né, ao monitorar os ecossistemas. Então, os níveis adequados, né, de oxigênio dissolvido contribuem para corpos d'água bem equilibrados e saudáveis, tá? Então, né, monitorar o OD, ele é essencial aí, né, no monitoramento de ecossistemas aquáticos, como os rios, lagos, oceanos, áreas úmidas. E é importante, né, porque o OD, ele vai ser um indicador aí crucial da qualidade da água e do estado de saúde do ecossistema aquático como um todo, tá? Então, os níveis adequados do oxigênio dissolvido, eles são essenciais aí para a vida aquática, pois muitos organismos, eles vão depender aí do oxigênio dissolvido na água para realizar aí processos vitais, como, por exemplo, a respiração. Então, quando os níveis de O deles estão baixos, os organismos aquáticos podem enfrentar aí um estresse ou até mesmo morrer devido à falta de oxigênio. O mesmo caso que eu comentei nos slides anteriores sobre os peixes, né? Mas, por outro lado, quando tem altos teores, concentração alta de OD, também pode ser prejudicial. Então, levando aí a alguns problemas como eutrofização e a proliferação aí de algas nocivas. Então, por isso, tem que manter aí os níveis adequados ou apropriados, né, do oxigênio para contribuir para a saúde e o equilíbrio dos corpos d'água, garantindo aí que os ecossistemas aquáticos possam sustentar, né, uma diversidade de vida. Então, isso pode incluir aí os peixes, as plantas aquáticas, os invertebrados e micro-organismos aí, que todos os quais vão desempenhar papéis importantes na cadeia alimentar, por exemplo, e também na dinâmica do ecossistema. Tá? Então, monitorar o oxigênio é muito importante, né? E os cientistas e gestores ambientais, por exemplo, podem obter aí informações valiosas sobre a saúde dos ecossistemas aquáticos e tomar aí, se necessário, medidas adequadas para proteger e restaurar esses ambientes preciosos. Então, isso pode incluir medidas como reduzir a poluição, melhorar a gestão dos recursos hídricos, até mesmo aí conservar habitats importantes para a vida aquática. E o último tópico que a gente vai falar aqui é caldeiras e torres de resfriamento. Então, aqui comentando um pouquinho, né, altos níveis de OD podem levar à corrosão, né, nas torres de resfriamento e também afeta a transferência de calor, a taxa de fluxo d'água e o movimento das peças e a eficiência geral do processo, tá? Então, esses níveis elevados de oxigênio dissolvido no sistema de resfriamento, como, né, a torre de resfriamento, pode causar a corrosão nos compostos metálicos do sistema e a presença do oxigênio dissolvido na água, juntamente com outros fatores, como, por exemplo, temperatura e pH, cria aí um ambiente corrosivo que pode deteriorar aí o material ao longo prazo, tá? Então, essa corrosão no sistema de resfriamento pode ter várias consequências negativas. Primeiro, né, ela pode afetar a eficiência do processo de resfriamento, pois a corrosão ela pode danificar aí as superfícies de transferência de calor, reduzindo aí a capacidade de troca térmica. Então, isso pode levar aí a um aumento no consumo de energia para manter a temperatura desejada no sistema de resfriamento. E além disso, né, a corrosão ela pode reduzir a taxa de fluxo de água no sistema de resfriamento, causando aí obstruções nas tubulações e diminuindo a eficiência do sistema.
Então, isso pode resultar em problemas operacionais, como os bloqueios e falhas no sistema de resfriamento. Então, a corrosão, ela também pode afetar o movimento das peças mecânicas dentro do sistema, como bombas e válvulas, resultando em desgaste prematuro e falhas no equipamento. Isso pode aí aumentar os custos de manutenção e reparo e reduzir a vida útil dos componentes. Basicamente, em resumo, os altos níveis aí do oxigênio dissolvido, elas podem ser prejudiciais para o sistema de resfriamento, levando aí corrosão e afetando a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. Por isso, né, então tem que monitorar e controlar esses níveis de IOD e implementar aí medidas de proteção contra a corrosão, por exemplo, como o uso de tratamentos químicos ou até mesmo revestimentos protetores, tá? Agora a gente vai entrar aí na questão dos interferentes. Então, nós temos 4 tipos de interferentes para a medição de oxigênio dissolvido, tá? Então, o primeiro deles é a pressão atmosférica hidrostática, depois a temperatura, salinidade e também umidade, tá? Então, esses são os principais interferentes na hora de fazer a análise do oxigênio dissolvido. Então, comentando aí um pouquinho sobre a pressão atmosférica hidrostática, ela se refere à pressão exercida pela atmosfera ao redor da Terra e ela varia aí com a altitude. Então, mudanças na pressão atmosférica pode afetar o clima, a formação de nuvens, a direção do vento, por exemplo, né? E a pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido em repouso devido à força da gravidade. Então, em corpos d'água, como oceano e lagos, a pressão hidrostática ela aumenta com a profundidade e pode influenciar a distribuição de vida aquática e processos de mistura, tá? Já a temperatura é uma medida, né, de energia térmica de um sistema e influencia em uma ampla gama de processos biológicos, químicos e físicos. Tá? Então, variações na temperatura podem afetar o clima, o ciclo da vida, o metabolismo dos organismos e também a distribuição aí de espécies. A salinidade já é a concentração de sais dissolvidos na água e afeta aí a densidade e a capacidade de flutuação da água. Então, tem um grande impacto na vida aquática, influenciando aí os habitats disponíveis, a sobrevivência dos organismos e os padrões de circulação oceânica. E, por fim, a umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera e pode variar aí dependendo da localização, temporada e condições climáticas. Então, ela afeta aí a precipitação, a formação de nuvens, a evaporação, a transpiração das plantas, entre outros processos, tá? Então, a umidade relativa, ela também desempenha aí um papel importante na saúde humana, conforto e qualidade do ar interior. Comentando um pouquinho sobre a pressão, né, tem a lei de Henry, que é o P igual a KH vezes aí o Czinho, tá? Então, o gás dissolvido, que seria o C, é proporcional à pressão parcial, que é o Pzinho. O KH é a constante da lei de Henry, tá? Então, essa lei de Henry, ela descreve a relação entre a pressão parcial de um gás em equilíbrio com o líquido e a concentração desse gás dissolvido no líquido. Então, né, ela é representada por essa equação que eu acabei de comentar com vocês. E só repassando que o Pzinho é a pressão parcial do gás na fase gasosa, tá? O KH é a constante da lei de Henry e o C é aí a concentração do gás dissolvido no líquido. Tá? Então, essa equação aí, ela indica que a quantidade de gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à sua pressão parcial na fase gasosa. Tá?
Então, o equilíbrio ocorre quando a concentração de gás dissolvido no líquido atinge um estado estável, onde a taxa de distribuição ela é igual à taxa de evaporação do gás da superfície do líquido. Então, nesse estado de equilíbrio, a quantidade de gás no líquido é constante e a mesma na fase gasosa, na fase líquida. Então, isso é conhecido como estado estacionário, né, onde não há mudança líquida na quantidade de gás dissolvido ao longo do tempo, tá? E aqui embaixo, né, estava até comentando, equilíbrio e estado estacionário pode ser o mesmo aí no ar como na água. Então, ainda comentando sobre a pressão, tem, né, a questão do dióxido de carbono em refrigerante. Então, quando uma lata de refrigerante ela é selada, o dióxido de carbono, que seria o CO2, ele está presente ali no refrigerante e está sob pressão. O que significa, né, que a quantidade de CO2 dissolvida no líquido é maior do que a quantidade que seria dissolvida em condições de pressões atmosféricas. Então, isso é descrito também pela lei de Henry, que afirma que a quantidade de gás dissolvido em um líquido é diretamente proporcional à pressão parcial do gás sobre o líquido. Tá? E, né, conforme comenta aqui, que o CO2 ele se desprende, né, quando a lata é aberta. Então, por isso que forma aquelas espuminhas na hora que você abre. Principalmente quando você sacode a garrafa de Coca-Cola ou, por exemplo, outro refrigerante e forma aquela quantidade de gás. Então, no tópico de baixo, que fala dos oceanos acidificados, que esse aumento do CO2 na atmosfera é geralmente resultado aí de atividades humanas, como, por exemplo, queima de combustíveis fósseis, de desmatamento. E à medida que o CO2 atmosférico aumenta, uma parte dele é absorvida aí pelos oceanos. Então, isso ocorre porque a água e o CO2 eles reagem para formar o ácido carbônico, que é o H2CO3, igual está ilustrado aí no slide, tá? Que então ele vai se dissociar em íons bicarbonato e íons de hidrogênio, né? Então, esses íons de hidrogênio, H+, ele contribui para a acidificação dos oceanos, o que pode ter efeitos aí adversos em ecossistemas marinhos, como em recifes de coral e também organismos calcários. Aqui também tem a questão da pressão hidrostática, né? Que é a pressão exercida pela coluna de água em profundidade em um corpo de água. Então, à medida que a profundidade aumenta, né, a pressão hidrostática aumenta também. Então, isso ocorre porque a quantidade de água acima da profundidade aumenta, e exercendo aí mais pressão sobre a água abaixo dela, tá? Então, quando a água está sob pressão, como acontece em maiores profundidades, ela pode conter aí mais oxigênio dissolvido. Então, isso significa que a quantidade de oxigênio dissolvido para organismos aquáticos aumenta conforme a profundidade. Então, portanto, né, a saturação de oxigênio na água diminui aí em 10% para cada aumento de 1 metro na profundidade, tá? Isso é algo aproximado. Então, no contexto da saúde humana, a pressão hidrostática é uma consideração importante para os mergulhadores levarem em conta, né? Então, quando esses mergulhadores descem a grandes profundidades, eles estão sujeitos a pressões significativas. Então, à medida que eles ascendem de volta à superfície, a pressão hidrostática ela vai diminuir rapidamente. Então, se o mergulhador ele subir muito rapidamente, o nitrogênio ali dissolvido nos tecidos corporais pode formar bolhas, causando aí uma doença descompressiva, que é comumente conhecida aí como BANDS. Então, essas bolhas, elas podem obstruir aí os vasos sanguíneos e causar dor, e danos ao tecidos e até mesmo risco de vida. Então, é crucial aí para os mergulhadores seguirem aí tabelas de descompressão e fazer paradas de segurança durante aí a ascensão para evitar essa doença descompressiva.
E aqui eu trouxe um gráficozinho, ele fala, né, o ar é composto por muitos gases, sendo o oxigênio apenas cerca de 20%, né? Então, a solubilidade do oxigênio em água a 25 graus e pressão de um bar é de 40 miligramas de água, tá? Então, a pressão parcial de oxigênio, que é de 20%, de 1 atm ou 0,2, e a dissolução aí na água é de 40 miligramas por litro vezes aí o 0,2, seria basicamente 8 miligramas por litro, tá? Então, aqui mostra, né, a composição. Então, o nitrogênio aí está no 78,08, o oxigênio em aproximadamente 20,95, o argon 0,93 e outro 0,04. Tá? Então, vamos analisar os pontos um por um. Então, a composição do ar é composta por uma mistura de gases, dos quais aí o oxigênio tem cerca de 20% da composição total, tá? Já no item 2, que é sobre a solubilidade do oxigênio em água, então, essa solubilidade do gás em água, 25 graus, e pressão de um bar seria de 40 miligramas de água. Então, isso significa o quê? Que em condições normais, a água, nessa temperatura e pressão, podem aí dissolver 40 miligramas de oxigênio por litro de água, tá? No item 3, sobre a pressão parcial de oxigênio, como o oxigênio ele constitui cerca de 20% da composição do ar, a pressão parcial do oxigênio no ar é 20% da pressão atmosférica total. Então, portanto, se a pressão atmosférica for de 1, né, bar, a pressão parcial de oxigênio será aí 0,2 atm. E aí o cálculo dessa dissolução de oxigênio na água, então para determinar essa quantidade de oxigênio que realmente se dissolve na água, multiplicamos aí a solubilidade do oxigênio, que seria 40 miligramas por litro, pela fração molar de oxigênio na mistura de gases, que é 0,2. Então, teria aí como resposta 8 miligramas por litro, né? Então, portanto, a quantidade de oxigênio dissolvido na água, nas condições dadas, será de 8 miligramas por litro de água. Então, isso significa que, quando o ar entra em contato com a água, apenas uma fração do oxigênio presente no ar realmente se dissolve na água, devido aí à solubilidade limitada do oxigênio na água. Agora vamos entrar um pouquinho na questão da temperatura, né, na energia cinética e solubilidade de gases. Então, a energia cinética, ela refere-se aí à energia associada ao movimento das moléculas. Então, quando a temperatura aumenta, as moléculas de água ganham energia cinética, o que faz com que elas se movam aí mais rapidamente e colidam com mais frequência. Então, isso afeta aí a solubilidade dos gases na água de duas maneiras principais. Então, o primeiro seria as moléculas de água em movimento mais rápido tendem aí, tecnicamente, empurrar os gases para fora da solução, diminuindo aí a solubilidade. Em segundo caso, o aumento da agitação molecular pode criar bolhas de gás na água, que escapam para a atmosfera, reduzindo aí ainda mais a quantidade de gás dissolvido. A questão do efeito da temperatura na solubilidade do oxigênio, né? Então, essa temperatura também afeta aí diretamente a solubilidade do oxigênio na água. Então, em geral, a solubilidade dos gases na água diminui à medida que a temperatura aumenta. Então, isso significa que a água quente pode conter menos oxigênio dissolvido do que na água fria. Portanto, em córregos, rios, lagos mais quentes, a quantidade de oxigênio dissolvido na água pode ser menor do que em corpos d'água mais frios, mesmo que a mesma quantidade de ar esteja disponível para dissolução. Então, isso tem implicações importantes aí para a vida aquática, pois muitas espécies elas dependem do oxigênio dissolvido na água para sobreviverem. Então, quando a temperatura aumenta e a quantidade de oxigênio dissolvido diminui, pode ocorrer aí estresse ou mortabilidade em organismos aquáticos sensíveis.
Então, aqui eu trouxe um gráfico, né, para representar isso que eu comentei com vocês. Então, aqui na lateral tem o oxigênio dissolvido em miligrama por litro e a temperatura. Então, nesse gráfico, vocês conseguem observar que conforme aumenta a temperatura, a quantidade de miligrama por litro de oxigênio dissolvido, ela vai diminuir, tá? Então, aqui, né, é a questão do oxigênio em porcentagem em comparação com a temperatura e a quantidade de oxigênio por miligrama por litro, tá? Então, explicando isso aqui, a porcentagem de oxigênio na água, ela refere-se aí à fração do volume de oxigênio dissolvido em relação ao volume total de água. Então, a quantidade de oxigênio dissolvido em água, como porcentagem do volume total, permanece relativamente constante com a temperatura. Então, isso ocorre porque a porcentagem de oxigênio é uma medida da concentração em relação ao volume total, não sendo aí diretamente afetada pela temperatura. Então, por exemplo, se a água contém 20% de oxigênio dissolvido, isso significa que 20% do volume total da água é ocupado pelo oxigênio dissolvido, independentemente aí da temperatura. Já em oxigênio em miligrama por litro, né, a concentração de oxigênio em miligrama por litro na água se refere aí à quantidade absoluta de oxigênio dissolvido por unidade de volume de água. E a solubilidade do oxigênio na água, ela diminui à medida que a temperatura aumenta. Então, isso significa que à medida que a temperatura da água aumenta, ela pode aí conter menos oxigênio dissolvido em miligrama por litro. Por exemplo, a temperatura ambiente, né, aproximadamente 25 graus, a água pode conter aí aproximadamente 8 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. No entanto, em águas mais quentes, como as encontradas em climas tropicais, a concentração aí de oxigênio dissolvido pode ser significativamente menor. Então, em resumo, enquanto a porcentagem de oxigênio dissolvido na água permanece relativamente constante com a temperatura, a quantidade absoluta de oxigênio dissolvido em miligrama por litro diminui à medida que a temperatura aumenta, o que pode ter aí importantes implicações para a vida aquática e a saúde dos ecossistemas aquáticos. Salinidade, tá? Então, vamos comentar um pouquinho sobre ela. A salinidade, ela afeta a solubilidade também. Tá? Então, a salinidade, que se refere aí a concentrações de sais dissolvidos na água, tem um efeito aí significativo na solubilidade de gases na água. Então, à medida que a salinidade aumenta, a capacidade da água de dissolver os gases diminui. Então, isso ocorre porque a presença de sais na água, ela interfere com as interações entre as moléculas de água e as moléculas de gás, reduzindo aí, assim, a solubilidade dos gases. Então, isso aí também tem um impacto na constante de lei de Henry, do KH, que eu comentei anteriormente. Então, né, a lei de Henry, só relembrando, descreve a relação entre a pressão parcial de um gás acima de uma solução e a sua concentração na solução. Então, à medida que a salinidade aumenta, as constantes da lei de Henry para diferentes gases podem ser afetadas. Então, isso ocorre porque a salinidade altera as propriedades físicas e químicas da água, afetando assim a solubilidade dos gases e, consequentemente, as constantes da lei de Henry. Na questão da dependência na força iônica, que seria a equação de Chekhinov, que é a força iônica de uma solução, que é uma medida da concentração total de íons na solução dos gases. Então, a equação de Chekhinov descreve aí a dependência da solubilidade de gases na força iônica de uma solução. Então, à medida que a força iônica ela aumenta, a solubilidade de alguns gases na água pode diminuir, aí devido a efeitos de interação entre os íons na solução e as moléculas de gás. Já em questão do logaritmo da lei de Henry na água pura sobre uma solução salina,
né, que a constante ou de KS, né, ou a constante de Chekhinov é uma medida da dependência da solubilidade dos gases na salinidade da solução. Então, ela é determinada aí comparando-se as constantes de lei de Henry para um determinado gás na água pura e em uma solução salina. Então, o logaritmo da razão entre a constante da lei de Henry na água pura e na solução salina pode ser usado aí para determinar a constante de KS. O termo B ali da equação, ela geralmente se refere à molaridade do sal, que é uma medida aí da concentração do sal na solução. A água, né, o H2O é uma molécula polar, tá? Então, a água é formada aí por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Devido a essa diferença na eletronegatividade entre o oxigênio e o nitrogênio, a molécula de água possui aí uma distribuição desigual de carga elétrica, criando aí uma região parcialmente negativa perto do oxigênio e regiões parcialmente positivas perto dos hidrogênios. Então, isso faz com que a molécula de água seja polar, o que significa que ela tem um dipolo elétrico. Né? Então, aqui embaixo ele comenta que o cloreto de sódio se dissocia em íon sódico, Na+, e íons cloreto, Cl-. Então, quando o cloreto de sódio é dissolvido em água, ele se dissocia em íons de sódio e íons cloreto. Então, esses íons, eles ficam dispersos na solução aquosa. E à medida que essa salinidade aumenta, haverá aí menos sítios para o oxigênio não polar reagir. Então, a salinidade é uma medida da concentração de sais dissolvidos em água. Então, quando a salinidade ela aumenta, mais íons estão presentes na solução, ocupando aí locais onde moléculas de oxigênio poderiam se ligar. Então, como resultado, as moléculas de oxigênio têm menos oportunidades para reagir com outras substâncias na água. Isso pode afetar aí processos como a dissolução do oxigênio na água, que é importante para a vida aquática e para os processos naturais na água, como a respiração de organismos aí aquáticos. Aqui vamos entrar na umidade relativa. Aqui, a umidade relativa é uma medida da quantidade de vapor de água presente no ar em relação à quantidade máxima de vapor de água que o ar pode conter a uma determinada temperatura e pressão. Então, ela é expressa como a relação entre a pressão parcial do vapor de água atual e a pressão de saturação do vapor de água a essa temperatura. Então, quando a umidade relativa é alta, significa que o ar está próximo da sua capacidade máxima de reter vapor da água. Então, ali fala, né, que o aumento da umidade entra no aumento da pressão parcial para o vapor da água. Então, né, quando essa umidade relativa ela aumenta, significa que há mais vapor de água presente no ar em relação à quantidade máxima que o ar pode conter. Então, isso leva aí a um aumento na pressão parcial do vapor de água no ar. E em relação à pressão total, que é a soma de todas as pressões parciais, né, é uma mistura, né, a pressão pressão total é uma mistura gasosa e é a soma das pressões parciais de todos os gases presentes aí nessa mistura. Então, isso é conhecido como a lei das pressões parciais. Então, essa pressão parcial de cada gás, ela contribui com a pressão total da mistura. E aí embaixo também comenta que o aumento da pressão parcial do vapor de água, né, ela diminui, tem a diminuição da pressão parcial de oxigênio e tem também a diminuição na concentração de OD, que seria o oxigênio dissolvido. Então, quando essa pressão parcial do vapor de água aumenta devido ao aumento da umidade relativa, a pressão parcial de outros gases na mistura, como o oxigênio, é reduzido aí para manter a pressão total constante. Então, isso ocorre porque
A pressão total é a soma de todas as pressões parciais na mistura. Portanto, um aumento na pressão parcial do vapor de água leva aí a uma redução na pressão parcial de oxigênio. Como resultado, a concentração de oxigênio dissolvido na água, conhecida aí como OD, também diminui. Isso é importante, né, em sistemas aquáticos, onde a disponibilidade de oxigênio é essencial aí para a sobrevivência de organismos aquáticos e processos biológicos. Então, aqui, né, a umidade atmosférica ela é influenciada aí pela temperatura, né, altitude e sazonal, e é necessário aí criar o ambiente para a calibração. Agora, vamos entrar um pouquinho nas técnicas de medições, começando aí pela sonda polarográfica. Então, existem aí 4 técnicas analíticas comuns. O físico, que é o cromatógrafo de gás, usado aí para medir oxigênio dissolvido no óleo. O químico, que é o método de Winkler e índigo-carmim, que seria a medição direta, não contínua. A eletroquímico, que seria as células polarográficas e galvânicas, seria o método indireto, que mede a atividade do oxigênio. E o óptico, que seria por luminescência, fluorescência, né, também seria um método indireto. Vamos falar um pouquinho sobre o método de Winkler, né? Então, reage com O2 para formar precipitado de MnO2. Então, nessa etapa, os íons de manganês reagem aí com o oxigênio e íons hidroxila para formar aí o precipitado de dióxido de manganês. E esse hidróxido de manganês que é formado é um intermediário aí na formação do precipitado do dióxido de manganês, né? Então, na próxima etapa, tem oxida o iodeto para iodo. Então, aqui, o precipitado aí do hidróxido de manganês 2, gerado anteriormente, reage aí com esses íons de iodeto e íons hidrogênio, para formar aí os íons manganês 2 e o iodo molecular, juntamente com água. Então, nessa reação, o hidróxido de manganês 2, né, atua como um agente oxidante, transformando aí o iodeto em iodo. E por último, né, tem a titulação com tiosulfato e indicador de amido. Então, na etapa final, o iodo formado na etapa anterior, ela é titulada com tiosulfato em presença de indicador de amido. Então, o tiosulfato, ele reduz o iodo a íons iodeto, formando aí o tetratiotetratiato 6. E a adição do indicador de amido é usada para indicar aí o ponto final da titulação, onde ocorre a mudança de cor do azul para o incolor, após o iodo ser totalmente titulado. E esse método ele é usado para determinar aí a concentração de iodo na solução. Então, falando um pouquinho agora sobre a sonda polarográfica, né, que tem a patente de Clark, que foi concebida lá em 1956. E ele refere-se aí a um dispositivo eletroquímico específico chamado eletrodo de Clark. Então, o Clark está na imagem aí do lado, e do lado direito está o desenho do eletrodo. Então, esse eletrodo ele foi desenvolvido aí pelo Leland C. Clark Jr., que era um bioquímico e engenheiro biomédico e é amplamente reconhecido por sua importância na medição de oxigênio dissolvido em soluções. Então, o eletrodo de Clark é uma das primeiras formas de eletrodo de oxigênio e é utilizado em diversas aplicações, desde análises laboratoriais até o monitoramento ambiental e médico. Então, a invenção do eletrodo de Clark representou aí um avanço significativo na capacidade de medir o oxigênio em soluções de maneira rápida e precisa. E é uma contribuição aí fundamental para a ciência e tecnologia em bioquímica, biologia e outras áreas relacionadas.
Então, aqui eu trouxe, né, a imagem e os componentes da sonda polarizográfica da Hana. Então, são essas partes importantes, que é a sonda de OD, que seria o primeiro item, a cápsula protetora, o 3 seria o cabo blindado à prova d'água, o 4 é o corpo de polipropileno, o 5, sensor de temperatura, 6, vedação, 7, o ânodo de cloreto de prata, 8, cátodo de platina, seria o sensor, o 9 é a membrana PTFE, permeável ao oxigênio, e o 10 seria a cápsula da membrana. Então, o oxigênio, né, ela difunde-se através do material da membrana de PTFE em uma camada muito fina de eletrólito. E o oxigênio, ele é reduzido a íons hidroxila pelo cátodo de platina. E é aplicada aí uma voltagem entre o ânodo de prata e o cátodo. E uma corrente é formada e o medidor converte a corrente em uma unidade de medida do usuário, seja ela lá em porcentagem ou em miligrama por litro. Aqui eu trouxe, né, um polarograma de amostra, que é a corrente versus a tensão. Então, um polarograma é um gráfico aí que mostra a relação entre a corrente elétrica aplicada a uma amostra e a tensão ou potencial elétrico medida durante uma análise eletroquímica. Então, nesse caso específico, estamos usando aí uma sonda polarográfica para medir aí o oxigênio dissolvido em uma amostra. Então, basicamente, o procedimento de medição, né, a sonda polarográfica, ela é imersa na amostra contendo oxigênio dissolvido. Depois, o potencial elétrico é aplicado à sonda, criando uma diferença de potencial entre a sonda e o eletrodo de referência. À medida que essa corrente elétrica flui entre a sonda e o eletrodo de referência, a tensão é medida em diferentes pontos durante a varredura de voltagem. E a corrente elétrica, ela é registrada em função da tensão aplicada, criando aí um polarograma. Então, na interpretação dos resultados, no polarograma, né, a corrente elétrica em unidades de miliamperes é plotada no eixo vertical, que seria o Y, enquanto a tensão em unidades como milivolts é plotada no eixo horizontal X. Então, a forma do polarograma pode revelar informações sobre a concentração de oxigênio dissolvido na amostra. Então, por exemplo, um aumento na corrente elétrica em uma determinada faixa de tensão pode indicar uma maior concentração de oxigênio dissolvido. E aí, comparando os polarogramas de diferentes amostras ou ao longo do tempo, é possível aí monitorar mudanças na concentração de oxigênio na amostra. Comentando um pouquinho agora sobre a medição de sonda galvânica. Então, aqui também estão os componentes, seria a sonda de OD, o sensor de temperatura, o 3, né, o selo de vedação do O-ring, o 4, o ânodo de zinco, 5, o cátodo de platina, 6, membrana permeável, 7, a tampa da membrana e 8, a capa protetora, né, que não está sendo mostrada aqui na imagem. Então, o oxigênio difunde-se através da membrana de PTFE, que seria politetrafluoretileno, para a solução tamponada de cloreto de sódio e potássio. Então, dentro da solução, o oxigênio ele é reduzido no cátodo para íons hidroxila. E uma diferença do potencial elétrico é gerado entre o cátodo e o ânodo, criando aí uma corrente elétrica. Então, esse comportamento é semelhante ao de uma bateria, por exemplo, onde a reação eletroquímica entre o oxigênio e os eletrodos produzem eletricidade. Então, aqui eu trouxe algumas dicas para medição utilizando a sonda de membrana galvânica. Então, a gente tem que verificar se não possui bolhas presas na superfície interna da membrana de PTFE, ao encher com a solução eletrolítica. Então, caso forme bolhas, né, segura a membrana, dá umas batidinhas para
livrar dessas bolhas e tenta rosquear novamente, e se formar aí algumas bolhas na membrana, né, desrosqueia de novo, dá mais umas batidinhas, até não ter nenhuma mancha branca quando você rosqueia a membrana, tá? Um outro ponto muito importante é, caso não vá utilizar a sonda por mais de 3 dias, tem que se aí desmontar, lava e guarda ela limpa e seca, de preferência com aquela tampinha preta e vermelha que vai junto com os equipamentos, tá? Para melhor proteção do eletrodo. E sempre tem que ter aí a agitação, o movimento contínuo e lento da sonda ao realizar aí as medições, para sempre renovar aí a amostra que está em contato com o eletrodo. E agora sobre a medição com a sonda óptica. Então, o que seria essa fotoluminescência, né? Então, a história da primeira sonda de OD por luminescência remota aí ao início da década de 1990, né? Então, a tecnologia de medição de OD baseada em luminescência foi pioneiramente desenvolvida e patenteada pela Universidade de Virgínia, em 1991, né? Sob o número da patente, por exemplo, 5030420. E essa inovação, ela representou aí um avanço significativo na medição de OD, oferecendo aí uma alternativa confiável e precisa aos métodos convencionais, como o uso de eletrodos de oxigênio ou análises químicas. Então, essa sonda de OD por luminescência funciona aí utilizando um sensor que emite luz em resposta à presença de oxigênio dissolvido na amostra. Então, a intensidade da luminescência é, então, medida e correlacionada com a concentração de oxigênio na amostra. Então, esse método ele oferece aí vantagens significativas, como alta sensibilidade, precisão e rapidez de resposta. Tá? Então, a tecnologia foi licenciada aí para Environmental System, sediada na Carolina do Norte, e resultou aí no desenvolvimento de uma sonda comercialmente viável, conhecida como a Fluoroprobe. Tá? Então, desde então, a tecnologia de sonda de OD por luminescência tem sido aí amplamente adotada em uma variedade de aplicações, incluindo aí monitoramento ambiental, análise de qualidade de água, controle dos processos industriais e pesquisa científica. Então, sua capacidade de fornecer medições precisas e confiáveis em tempo real tornou aí uma ferramenta essencial em diversas áreas da ciência e da tecnologia. E também, né, a emissão da luz não resultante de calor, e existem aí muitos tipos, incluindo aí a quimiluminescência e a fotoluminescência. Então, essa questão da emissão de luz não resultante de calor refere-se aí à produção de luz por uma substância sem a necessidade de aquecimento. Então, isso significa que a luz é emitida devido a um processo diferente da simples excitação térmica das moléculas. Então, existem diversos tipos aí, como a quimiluminescência, que nesse processo a luz é emitida como resultado de uma reação química. Então, quando certos reagentes se combinam em uma reação química, a energia liberada durante a reação é convertida em energia luminosa, resultando aí na emissão da luz. Então, um exemplo comum de quimiluminescência é a luz emitida por vagalumes, por exemplo. Já a fotoluminescência é um fenômeno que ocorre quando uma substância absorve a luz, os fótons, em uma certa faixa de comprimento de onda e, em seguida, ela emite luz de volta, geralmente em comprimentos de onda mais longos. Então, existem dois tipos principais aí que eu vou citar para vocês sobre a fotoluminescência. A fluorescência, né, que é a luz absorvida pela substância imediatamente reemitida em um período de tempo muito curto, né, geralmente na escala de nanosegundos. E um exemplo comum é a luz emitida pelos marcadores de fluorescentes em microscopia, por exemplo. E o outro exemplo é a fosforescência, que a luz é absorvida e então emitida lentamente após um pequeno atraso, né, geralmente na escala de microsegundos a horas, mesmo após a fonte de excitação ser removida, né?
Então, um exemplo básico é o brilho verde aí, observado em alguns relógios de pulso no escuro após serem expostos à luz. E aqui, né, tem essa equação, que seria o diagrama de energia da fotoluminescência. É uma representação aí gráfica que descreve os níveis de energia envolvidas no processo de emissão de luz por uma substância, né, após ser excitada por luz. Então, especificamente, ele mostra aí as transições eletrônicas que ocorrem dentro da substância durante o fenômeno de fotoluminescência. Então, a fotoluminescência ocorre quando uma substância é excitada pela absorção de luz dos fótons e, em seguida, emite a luz de volta após algum tempo. Então, o diagrama de energia, né, de fotoluminescência é útil para entendermos aí os estados eletrônicos envolvidos nesse processo. Então, aqui estão os principais elementos que podem ser aí encontrados no diagrama de energia típico. Então, temos aí o estado fundamental, que seria o S0, que é o que está lá embaixo. E esse é o estado de energia mais baixo da substância, onde os elétrons estão em seus níveis de energia mais baixos e mais estáveis. Aí, a gente sobe aí para o estado excitado S1 e S2, e etc., S3. Então, estes são os estados de energia mais elevados que a substância alcança após ser excitada aí pela absorção de luz. Então, os elétrons podem saltar de seus níveis de energia mais baixos, que seria o estado fundamental, para esses estados mais excitados. Tem também as transições eletrônicas, né, que no diagrama de energia, as setas elas indicam aí as transições eletrônicas que ocorrem quando um elétron salta de um estado de energia mais baixo para um estado de energia mais alto, tá? Que é após a absorção de luz. E, posteriormente, quando o elétron aí retorna ao seu estado de energia mais baixo, é emitida a luz, resultando aí na fotoluminescência. E tem também aí a emissão de luz, né? Que ocorre quando os elétrons retornam do estado excitado para o estado fundamental, liberando aí energia na forma de luz. Então, a frequência, o comprimento de onda de luz emitido, ela está relacionada aí à diferença de energia entre os estados eletrônicos envolvidos na transição. E o diagrama de energia da fotoluminescência é uma ferramenta valiosa para compreender os princípios fundamentais por trás desse fenômeno e pode ser usado para prever e interpretar as características espectrais da luz emitida por uma substância fotoiluminada. Então, essa equaçãozinha que está aí do lado, o E igual a HV, né, descreve a relação entre a energia de um fóton de luz e a sua frequência, né? Vou descrever agora o que significa cada uma dessas letrinhas. Então, o E é a energia do fóton medida em joules. O H é a constante de Planck, que é uma constante fundamental da física, né? Eu não vou comentar o número dele, que é muito longo, né? E o V é a frequência da luz medida em hertz. Então, essa equação aí, ela é fundamental na física quântica e na teoria dos fótons. Então, ela mostra que a energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência. Então, isso significa que o quê? Os fótons de luz com frequências mais altas têm mais energia do que os fótons com frequências mais baixas. Então, aqui, né, como é feita a medição do oxigênio? Então, para certos luminóforos, a luminescência depende da concentração de oxigênio. E aí, atualmente, os compostos mais comuns são os compostos de platina, como o platinum tetrapentafluorefenilporfirina, tá? Então, só comentando brevemente, esses compostos, eles quando excitados formam uma fonte de energia adequada, como luz ultravioleta ou laser, e emitem luz devido ao processo de transferência de energia, que ocorre em sua estrutura molecular. E a presença de oxigênio afeta esses processos de luminescência, resultando aí em uma alteração na intensidade ou no tempo de vida da luminescência. Então, isso ocorre porque a presença de oxigênio
pode aí influenciar as reações químicas ou os estados eletrônicos da molécula do luminóforo. Então, esse PT-TFPP é um exemplo específico de um luminóforo sensível ao oxigênio. Então, frequentemente usado em sensores de oxigênio baseados em luminescência. Então, a sua luminescência ela diminui na presença de oxigênio, permitindo aí que seja usado para medir a concentração de oxigênio em amostras. Então, esses sensores eles são valiosos em uma variedade de aplicações, incluindo aí novamente a monitoramento ambiental, controle de processos industriais e aplicações médicas. Então, aqui eu trouxe um gráfico da absorção em relação ao comprimento de onda, tá? Então, que o espectro de absorção, e emissão do PT-TFPP descreve aí as propriedades ópticas dessa substância em relação à absorção e emissão de luz em diferentes comprimentos de onda, né? Então, o espectro de absorção mostra as frequências de luz que são absorvidas pela substância. Então, ele é representado graficamente com a intensidade da absorção ou transmitância no eixo vertical e o comprimento de onda da luz ou frequência no eixo horizontal, tá? Então, no caso do PT-TFPP, o espectro de absorção mostra as frequências de luz que a substância absorve quando excitada. Isso inclui aí a luz visível, ultravioleta ou outras faixas aí do espectro eletromagnético, dependendo aí das propriedades específicas da molécula. Então, já em questão do espectro de emissão, do PT-TFPP, descreve as frequências de luz que a substância emite quando excitada por uma fonte de energia adequada, como a luz ultravioleta, por exemplo. Então, assim como o espectro de absorção, ele é representado graficamente com a intensidade da emissão no eixo vertical e o comprimento de onda de luz no eixo horizontal. Então, esse espectro de emissão do PT-TFPP pode revelar informações sobre as transições eletrônicas, e os processos de luminescência que ocorrem dentro da molécula quando ela emite luz. Então, aqui, basicamente o mesmo gráfico que eu comentei para vocês anteriormente. Então, a luz emitida é suprimida pelo oxigênio e a concentração de oxigênio é calculada medindo aí a mudança na luz emitida. Então, numa visão geral aí da tecnologia óptica em relação aos métodos. Então, é baseado na intensidade, Então, a intensidade da luz emitida é inversamente proporcional à concentração de oxigênio, tá? Então, isso diz que, a relação entre a intensidade da luz e a concentração de oxigênio é inversa. Significa aí que quanto maior a concentração de oxigênio na amostra, menor será aí a intensidade da luz emitida e vice-versa. Os eletrônicos mais simples, tem a questão de propensa à deriva devido ao envelhecimento da fonte de luz e do detector, interferência da luz ambiente e susceptível a lixiviação e degradação. Aqui na medição do decaimento, que é uma técnica do luminóforo após ser excitado, Então, é a diferença de tempo entre a excitação e o decaimento, e quanto maior a concentração de oxigênio, mais rápido é o decaimento, tá? Então, essa diferença de frequência do deslocamento de fase, a excitação é feita por luz senoidal, que tem aumento e diminuição na intensidade, e mede-se aí o deslocamento de fase entre a luz de excitação e as emissões do sensor. Então, quanto maior a concentração de oxigênio, menor aí o deslocamento de fase. Aqui tem a questão da resposta do sensor de luminescência, que seria o A, uma luz de pulso, e o B aí, uma luz senoidal. Então, na luz de pulso, por exemplo, é quando o sensor é exposto a um pulso de luz, sua resposta pode ser caracterizada aí pelo tempo de decaimento da luminescência. Então, após o pulso de excitação, o sensor emite luz e então a intensidade de luz diminui ao longo do tempo, de acordo com o padrão de decaimento monoexponencial.
E também tem a questão da luz senoidal, que é a segunda imagem, né? Se o sensor for submetido a uma luz senoidal, sua resposta pode ser caracterizada aí pelo atraso de fase em relação ao sinal de excitação. Então, o atraso de fase é uma medida do tempo que o sinal de luminescência leva para responder à variação do sinal de excitação. Então, isso pode ser visualizado aí como uma mudança na posição da curva de luminescência em relação, né, à curva de excitação senoidal. Então, aqui, né, o método de medição de decaimento, a vantagem dele é que eles não são afetados pelo envelhecimento da fonte de luz e do detector, e elas são menos afetadas pela luz dispersa, lixiviação e de degradação fotográfica, né? Então, é muito interessante essa parte daqui, né, de não ser afetada por essas questões. Então, aqui, né, eu trouxe a imagem representativa do nosso eletrodo de sensor óptico, né? Então, essa daí é a sonda HI764113, que é baseada aí no princípio de apagamento por fluorescência, né? Então, esse método de detecção apresenta um luminóforo imobilizado aí, baseado em platina, que é excitado pela luz de um LED azul e emite aí uma luz vermelha. Então, os principais componentes dessa sonda incluem o LED azul para excitação, o LED vermelho, que é usado como a luz de referência, e um fotodetector. Finalizado aqui, nós vamos entrar um pouquinho sobre os medidores HANA. Nós temos aí o HI6421, que seria para o sensor óptico, e o 6421P, que é o sensor polarográfico. Então, esses aqui são os medidores de bancada da linha 6000. Temos também os medidores de bancada, ou até mesmo portátil, porque esse aqui você consegue adaptar. O primeiro aí seria o HI2040 e o segundo, o branquinho, o HI2004. Ambos são a sonda polarográfica. Já os medidores portáteis, nós temos aí o primeiro, que é o HI98193, que é a sonda polarográfica e faz DBO. E o segundo é o HI98198, que é o sensor óptico e também faz DBO. Lembrando que aqui ele não faz o procedimento completo, né? Então, ele faz a medição inicial, medição final e depois aí informa o resultado. Aqui nós temos também o 9147, perdão, o do meio 9146 e o último é o 9142. E aqui eu trouxe aí alguns dos nossos medidores multiparâmetro. Tá? Então, o primeiro é o 9829, ele é o sensor galvânico, tá? O do meio é o HI98194, também com sensor galvânico. E o último é o HI98196, que é o nosso sensor com também a membrana galvânica. Aqui nós temos também os medidores de processo, o HI520, e ele tem duas opções, com as sondas galvânicas e as sondas ópticas. Aqui tem o HI8410, né, mais a sonda HI76410/4, que também seria a nossa sonda galvânica. Em questão para calibração de todos esses medidores que utilizam aí as sondas, tanto galvânica, polarográfica, né, e a óptica, utiliza-se aí para calibração o padrão 0, né, que no nosso código interno seria o HI7040, e o 100% que seria aí no ar, tá? É possível fazer também a medição do oxigênio dissolvido utilizando o nosso espectrofotômetro, que é o HI801. Esse método seria aí a adaptação do método de Winkler, que foi o que eu comentei com vocês no webinar de hoje. Nós temos também os medidores, o portátil, que é o pequenininho, que é o da linha HI97, que é o HI97732. E a segunda imagem seria aí o
a linha do HI83 XXX, né? Porque tem a linha inteira, alguns fazem, alguns não. Então, aqui tem o teste kit também, que é o HI3810, que é para oxigênio dissolvido. E aqui eu trouxe um vídeo para vocês poderem observar como é feita essa análise. Então, aqui vai começar a análise. No bekerzinho a gente tem a amostra. Vai pegar o frasco adaptador, vai passar um pouquinho dessa amostra aí no frasco para ambientar. Mais uma vez, para ambientar bem o frasco. E mais uma vez. É pelo menos 3 vezes esse procedimento, tá? Agora vai encher o frasco até a boquinha do frasco. Mais um pouquinho. Para ter certeza que quando colocar a tampinha, ele vaze um pouco da solução, para ter certeza aí que não teve a formação de bolhas, tá? Então, aí vai utilizar o primeiro reagente. Vai pingar 5 gotinhas desse reagente. E vai pegar o segundo. E também pingar aí 5 gotinhas. Já repare que o frasco já está um pouco amarelado. Precisa se colocar um pouquinho mais da amostra para completar o frasco. E naquela questão de não formar bolhas, tá? Então, tampa ele. Vai vazar um pouquinho e precisa vazar um pouquinho, tá? Para poder fazer aí a análise com precisão. Vai agitar até ficar aí bem, tipo, não ficar turvo, né, com as moléculas, ele fica bem límpido. Então, quando decantou aí a questão do que formou lá no finalzinho do frasco, a gente segue para as próximas etapas. Vai pegar aí um outro reagente.
Vai pingar 10 gotinhas dele. Dessa vez não precisa completar com a amostra, tá? E vai agitar. Tem que agitar novamente até ficar aí límpido. Até essas partículas que se formaram, elas desaparecerem, tá? A gente vai abrir a tampa, vai transferir uma quantidade da amostra, ambientar primeiro o frasco. Transferir uma pequena quantidade da amostra para dentro do becker. Vai colocar novamente a tampa. Vai pegar o indicador. Vai pingar uma gotinha, vai ficar azul, um pouco roxo. E agora vai começar a fazer aí o procedimento de titulação com esse HI 3810-0. Vai encher com a seringa até a marquinha 0.0. E vai pingando aí gota por gota, enquanto tem agitação. Até ele ficar aí transparente. Por fim, você leva em consideração a quantidade que você utilizou e faz o cálculo certinho. E, por fim, nós temos aqui os tituladores, né? Porque também é possível fazer esse procedimento por titulação, que ali o que a gente viu foi do teste kit, tá? E durante a inscrição de alguns participantes, tiveram algumas dúvidas que eu trouxe aqui para esclarecer, que foi do Douglas de Amparo, da empresa Fernandes Indústria de Papel. Ele fez aí a pergunta sobre calibração certificada. Então, quando a empresa HANA, ela não faz a calibração certificada, tá? Nós temos parceria com a empresa Elos. E caso queira, quando finaliza a compra com um dos nossos vendedores, já é possível solicitar essa certificação, porque aí, antes do equipamento sair daqui da HANA, ele já passa nesse procedimento de calibração certificada e já envia aí para o cliente já calibrado, tá? Teve uma outra pergunta do Richard, da Freytag, na questão da manutenção da sonda de OD. Então, durante a apresentação, até comentei, né, que passou de 3 dias sem utilizar o equipamento,
tem que se desmontar e guardar ela limpa e seca, sempre faz as calibrações para ter precisão na hora da leitura, tá? E tem que repor aí as soluções de eletrolítica de tempos em tempos, tá? Basicamente seria essas as manutenções. E também teve aí uma pergunta do Bruno Oliveira, foco ambiental. Então, a questão da duração da solução H7042S, que é a solução eletrolítica, né, do eletrodo galvânico, que ele deu o exemplo aí do HI98194. Nós informamos que pelo menos uma vez na semana, né, repor essa solução, porque ela vai tendo uma troca, né, com o ambiente e ela vai sendo consumida durante as medições, tá? Então, por isso que a gente recomenda pelo menos uma vez na semana repor a solução, tá? Vou ver aqui. Algumas perguntas, só um instantinho. Aqui. Só um instantinho. Eu vi aqui que tem algumas perguntas. Teve uma pergunta aqui da Priscila. Se utilizarmos o oxímetro todos os dias, há necessidade de retirarmos a solução. Não, essa questão, né, temos o modelo 2040. Essa questão dos 3 dias, ela se atende também à polarográfica e à galvânica, porém, se usa todos os dias, não tem a necessidade de você desmontar. O que acontece de a gente recomendar de desmontar? Porque essa solução eletrolítica, ela vai oxidando, né, a parte que fica em contato com ela. Então, como não está utilizando, ela está consumindo o eletrodo e acaba aí desgastando e diminuindo a vida útil dele. Então, como usa todos os dias, não tem problema. A única coisa, né, na questão que eu falei, abre lá, desmonta, repõe a solução interna e aí volta a utilizar normalmente, tá? Eu preciso Então, essa questão da calibração, eu acho que você ainda está se referindo, a pergunta da Priscila também, a questão de calibrar a pressão atmosférica. Pode sim calibrar, mas tem que ter um equipamento de referência para dar essa informação para o equipamento. Por exemplo, um barômetro calibrado ou um termômetro calibrado para dar como referência ao equipamento. E se você quiser mais precisões nas leituras, eu recomendo aí fazer a leitura tanto do zero quanto, a calibração tanto do zero quanto do 100%, tá? Aqui, beleza. Bom, temos algumas outras perguntas. A pergunta da Júlia, do Advan e do José. Pessoal, como está corrido aqui, eu vou pegar essas perguntas de vocês, vou responder pessoalmente ou pelo telefone de celular de vocês no WhatsApp ou por e-mail, e aí a gente conversa, bate um papo legal com isso, tá? A esclarece todas essas dúvidas certinho, sem falta para vocês. E eu agradeço muito a participação de todos que assistiram aqui até o final, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo webinar. Aqui no último slide tem aí meu nome, meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo também, tá bom? Muito obrigada e agradeço muito a participação de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.